Seja bem-vindo sobre a aula As 5 Forças Competitivas de Michael Porter. Então, na aula anterior nós falamos sobre setores perenes e no último slide eu falei que tinha uma metodologia para você aprender a identificar o tipo de produto ou a empresa que é perene, né, os riscos que essa empresa tem no mercado onde ela atua. E as 5 forças competitivas é uma grande ferramenta para você utilizar e vamos entrar em detalhes aqui. Eu vou mostrar um exemplo prático quando eu usei as forças competitivas e me fizeram não investir em um determinado ativo, tá? Então, antes de mais nada, quem é o Michael Porter? Ele é um professor renomado da Harvard Business School e fundador da empresa de consultoria do Monitor Group, o qual integra agora o grupo Monitor Deloitte, né? Michael Porter desenvolveu esta análise estratégica baseada nas necessidades que a análise SWOT possuía. Então, a análise SWOT também é uma forma de você analisar, mas ela é mais voltada internamente para a empresa. As 5 forças competitivas, ela não olha só internamente, como ela também olha externamente, tá? A ferramenta estuda as forças que influenciam na capacidade de uma empresa em atender seus clientes e obter lucro. As 5 forças de Porter funcionam como pilares para uma empresa. A ideia é que, caso algum pilar seja modificado, a empresa precise reavaliar seu posicionamento estratégico no mercado. Então, a primeira força que o Porter identificou é a rivalidade entre os concorrentes. As 5 forças que eu vou dizer aqui, não há uma hierarquia entre elas, tá? Essa é mais importante, aquela é mais importante, todas elas são importantíssimas. Então, rivalidade entre concorrentes. A rivalidade entre empresas de um mesmo segmento é um ponto crucial a ser analisado. Você precisa, portanto, saber exatamente quem são seus concorrentes diretos, além de acompanhar suas estratégias de desenvolvimento. Estudar seus concorrentes é algo primordial e que deve ser feito com frequência. Se pergunte quais são as estratégias que eles estão usando. A partir delas, descubra como se destacar no mercado em que vocês estão disputando, analise as vantagens que eles têm, procure conhecer seu público-alvo, suas táticas e falhas. Então, a empresa ela precisa se blindar dessa questão de rivalidade entre os concorrentes, estudando seus concorrentes. O segundo, o poder de negociação dos fornecedores. Então você precisa ter em mente qual é o impacto que seus fornecedores têm em relação ao seu produto e, consequentemente, no desenvolvimento do seu negócio. Será que você está na mão deles? Para chegar a uma conclusão, pense em quantos fornecedores você tem. Se forem poucos, tente ampliar essa relação comparando preços, prazos de entrega e qualidade. E o mais importante, não dependa apenas um do outro. Não se esqueça que seus fornecedores não são necessariamente exclusivos da sua empresa. E eles podem e provavelmente estão fornecendo para seus concorrentes também. Essa questão aqui ela é bem complicada, né? Porque você tem empresas que dependem de uma determinada matéria-prima e aí você tem um fornecedor que ele domina aquela matéria-prima, né? Então é complicado. O exemplo aqui é a Unipar Cablocoro. Ela tem um agripóleo, né? Então, uma determinada região, ela que domina ali a manufatura da soda cáustica, né? E o transporte. Então, se uma empresa depende desse produto da Unipar, ela fica meio que dependente dela, tá? Mas você tem que buscar outras opções para não depender só de um fornecedor, porque o seu poder de barganha junto ao fornecedor, o seu fornecedor não pode ter mais poder que você para barganhar. Se ele tiver mais poder, você vai ter que reduzir a sua margem, reduzir o seu lucro. Isso não é saudável para a empresa. Sem contar que gera uma escassez, né? Você pode ficar sem o produto. A terceira, e talvez uma das mais importantes, mesmo sabendo que não há uma hierarquia, essa aqui para mim é essencial, é a ameaça de produtos substitutos. O terceiro ponto da análise das 5 forças de Porter se refere aos produtos substitutos. Se você já possui um produto ou serviço, você sabe que ele atende a uma necessidade específica ou resolve algum problema, mas por mais inovador que seu produto seja, isso não significa que você estará isento de concorrência. Portanto, liste os concorrentes que possuem produtos que trazem benefícios parecidos ou iguais ao seu e invista em cima dessa análise. O seu produto tem ou pode ter diferente que fará com que as pessoas não pensem duas vezes de escolherem por você. Então, o produto substituto, ele também está muito ligado à tecnologia, né? Então, de repente você tem um produto que uma tecnologia nova pode substituir completamente seu produto. Quem não lembra lá da Blockbuster, né? As fitas VHS, não existe mais. O próprio DVD sendo substituído aí pelo Blu-ray, né? Então, não faltam exemplos de empresas que não andaram com o tempo aí, né? A Nokia já saiu na capa da Forbes como a empresa mais rentável, né? De todos os tempos, ou daquela época.
E cadê a Nokia hoje, né? Então, é necessário ter cuidado com isso, porque é ameaça de produtos substitutos que atendam uma necessidade do seu... Você tem um concorrente que atende a necessidade do seu público, né, que você domina. Ele vem com um produto novo, tecnológico ou não, mas um produto diferente do seu, até mesmo com questão de preço. E aí você perde mercado e o seu risco de falência é gigante se você não souber se reinventar. A quarta ameaça de entrada de novos concorrentes. O que você e a concorrência já existem do seu mercado podem fazer para barrar ou pelo menos dificultar a entrada de novos concorrentes? Essa não é uma questão que costuma surgir na cabeça dos empreendedores, mas essa prevenção pode fazer você ter muito menos dores de cabeça. Fatores que costumam barrar novos aventureiros em mercado são marcas bem consolidadas, patentes e contratos de exclusividade. Um exemplo, eu tenho a empresa Rumo na minha carteira, né? A empresa Rumo ela é uma empresa de ferroviária, logística ferroviária. Então ela tem o trem lá, esse trem entrega dos portos, né? E faz entrega de grãos e etc. de forma logística no trem para outras regiões onde passa a malha ferroviária. Isso é uma forte barreira de entrada, porque não é qualquer um que pega um trem, coloca dentro da malha ferroviária e lá. É uma concessão que dura anos, né? No próprio setor de energia também, você tem empresas como a Taesa que tem concessões de 30, 40 anos. Então, essa questão de contratos de exclusividade é uma barreira. Patentes, então você tem um produto que só você faz, só aquele produto está patenteado, aquela tecnologia está patenteada, é uma barreira de entrada. Marcas bem consolidadas, pega a Coca-Cola, por exemplo, ou a própria Ambev. Não é qualquer empresa que chega aí e toma o market share da Ambev, é complicado, ela já está consolidada, ela consegue chegar em regiões que outras marcas de bebida teriam muita dificuldade. Então, tudo isso, né, faz essa questão de... faz uma barreira natural para a ameaça de novos concorrentes. Já tem setores que é complicado, não tem barreira de entrada nenhum, então existe um risco muito grande aí. Um exemplo pode ser o setor de aluguel de veículos, né? O setor de rent-a-car. Fora o setor de maquininhas, que mais para o final, o setor de adquirentes, no caso da Cielo, eu vou falar mais para o final, usar ela como exemplo, né? E o quinto, o poder de negociação dos clientes. Qual o poder dos clientes em relação ao seu produto? O poder de decisão do consumidor é muito forte, principalmente em relação ao preço e à qualidade oferecida pelo produto. Na verdade, não tem como fazer uma boa análise das 5 forças de Porter sem se atentar para este quadro. A máxima de o cliente sempre tem razão não é de toda errada. Quando pensamos no poder que o cliente tem de exigir preços mais baixos ou produtos melhores, no final quem define o valor que o seu produto ou serviço tem são seus consumidores, ou a falta deles, né? Portanto, quanto maior o nível de competição no mercado em que seu produto está inserido, maior é o controle dos próprios consumidores sobre as suas vendas. Por exemplo, se poucas empresas oferecem o serviço que eles procuram, o controle é voltado para os fornecedores. Mas quando o ticket médio, né, que é o preço médio de compra dos seus clientes, o valor médio que cada cliente gasta em suas compras no seu estabelecimento é alto, isso faz com que a empresa e o cliente tenham uma relação mais equilibrada de dependência. Então, o poder de negociação dos clientes ele também é extremamente importante, né? Se seu cliente tem muita opção, esse ticket médio vai ficar baixo, né? Então você vai novamente ter que ter problemas com as suas margens de lucro, com a sua lucratividade. Você vai ter que baixar muito isso e talvez você não tenha o seu custo para produzir aquele produto, ele seja tão alto que você não tem mais o que fazer. Como que você vai baixar mais, né? Você vai ter que trocar fornecedor, vai ter que diminuir a qualidade do seu produto, e diminuindo a qualidade você perde mais ainda o poder de negociação dos clientes. Então esse poder que o cliente tem em relação ao produto, ele é muito grande e é uma ameaça, de fato, bem complicada. Essa aqui é a representação gráfica das 5 forças de Porter. E eu vou mostrar um exemplo que me fez evitar comprar ações da Cielo, por exemplo, alguns anos atrás. Se não me engano, a Cielo estava custando lá uns R$30, por aí. E estava na boca do povo, né? A melhor ação da Bolsa, uma das melhores ações da Bolsa, lucratividade. E realmente, até hoje ela tem lucro, né? Uma empresa que não... O problema dela não é falta de lucro, o problema dela é perspectiva. E como que eu fiz, como que eu usei as 5 forças de Porter para determinar que o setor que a Cielo está e o produto que a Cielo tem não são perenes? Então, primeiro eu fui lá em ameaça de novos entrantes. O que a Cielo está sofrendo exatamente nesse momento é isso, né? Você veio a rede, veio outros bancos, outras maquininhas,
maquininhas com nome que eu nem sei dizer aqui, que são adquirentes, né, que são empresas que simplesmente usam lá as maquininhas. E a Cielo viu-se num cenário onde tinha muita concorrência. Por quê? Não tinha nenhuma barreira de entrada, né? Barreira de entrada muito fraca para a ameaça de novos entrantes. Então, do nada, ela ainda tem uma market share, né, do mercado, mas ela deu uma diminuída do market share e ela precisou baixar a margem dela para competir com essas empresas que vieram muito agressiva na questão da taxa, né, que ela cobrava dos lojistas. O poder de barganha dos fornecedores. Quem são os fornecedores da Cielo? No caso, são os próprios bancos, né? Ela é uma adquirente, então ela precisa da bandeira, né? Então você tem a bandeira, né? No caso Mastercard, Visa, etc. E você tem os bancos. Então, os fornecedores dela são esses. Esses fornecedores não vão negociar com ela a redução de taxa. Eles têm diversas outras empresas para poder fazer isso. Eles não precisam só da Cielo, né? Então, o poder de barganha dela junto aos fornecedores é muito fraco. Ameaça de produtos substitutos, né? Então, essa maquininha totalmente substituível. Hoje em dia você já consegue pagar com o celular, através do QR Code. Tá vendo agora a questão do WhatsApp, inclusive que a Cielo foi a pioneira, né? Mas que o Banco Central, por enquanto, travou, falou que não pode, mas eu acho que vai flexibilizar. A questão é que ela não vai ser a única que vai fazer isso, ela não vai conseguir esse contrato de exclusividade com o Facebook para poder fazer os meios de pagamento via WhatsApp, possivelmente vai permitir outras empresas também, mas o fato é que a maquininha ela é totalmente substituída pela tecnologia, então é fato. O poder de barganha dos clientes. Quem são os clientes da Cielo? São os PJ, são aquelas empresas que precisam ali da maquininha para poder, né, vender a prazo os seus produtos. E a Cielo, ela não tem muito poder de barganha com esses caras, porque o mundo aí passando por um momento de pandemia, ou até mesmo sem isso, um cenário econômico fraco no Brasil, o prestador de serviço ele quer ter redução da taxa, né? E quando a Cielo tem que reduzir muito a taxa que ela cobra do serviço, acontece o que vem acontecendo, ela fica com a lucratividade dela baixa, ela saiu da casa de bilhões de lucro anual para casa de milhões aí, então reduziu mais da metade do lucro dela. Por quê? Ela teve que baixar as margens, ela teve que reduzir a taxa, porque o poder de barganha dela junto aos clientes é pouco, porque o cliente tem muita opção. Então o cliente tem muita opção, ele vai para aquela que vai oferecer menos. Ah, mas a Cielo tem mais qualidade, tudo. É lógico que isso leva em conta, tanto que ela ainda mantém o market share dela. Mas para ela não perder esse market share, não perder esse domínio de mercado que ela tem, ela teve que baixar muito a taxa e, consequentemente, ela teve que investir também em comercial, né? Investir em comercial, que eu digo equipe comercial, indo para a rua, vender, estando mais próximo ali do lojista. Mas ela teve que baixar a taxa e isso de baixar a taxa reduz a margem, consequentemente reduz também o lucro da empresa, tá? Então por isso que caiu. É uma empresa ainda que é lucrativa, mas... E rivalidade entre concorrentes. Então a rivalidade dela com os concorrentes, tudo isso engloba para a rivalidade entre concorrentes. E ela é muito ameaçada pelos concorrentes, né? Porque o produto que ela tem na mão é um produto que pode ser substituído, que tem ameaça de novos entrantes, que não tem barganha com o fornecedor e que não tem barganha com o cliente. Então tudo isso converge para uma rivalidade entre concorrentes, onde ela está no mesmo bolo que eles ali, e é um produto extremamente arriscado. E o mercado vem percebendo isso. Hoje a cotação de R$30, a cotação chegou a R$4 aí, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Subiu um pouquinho quando teve essa especulação, essa notícia de que ela ia fazer o meio de pagamento com o Facebook via WhatsApp. O Banco Central já cortou, falou que não vai deixar monopólio nesse sentido. Mas vamos ver, né? Pode ser que ela venha, mas é uma empresa que tem bons gestores, o pessoal é inteligente, tem capacidade, tem dinheiro em caixa, a Cielo tem muito caixa para poder se reinventar. De fato que ela vai ter que fazer é se reinventar. Então talvez quem esteja entrando agora a R$4, talvez seja um bom negócio, pensando nesse cenário. Mas saiba que quem estava na empolgação lá, se tivesse feito igual eu fiz, a análise das 5 forças competitivas, não teria comprado a Cielo, não teria feito esse investimento, porque ia perceber um risco muito grande aí, tá? Então nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo e te aguardo na próxima aula.